Parashá Mishpatim, julgamentos, ela tem uma introdução muito interessante. Vai lá para você ver. Hebreus, eu vi coisas que eu nunca tinha visto na Parashá Mishpatim. Agradeci ao Eterno muito por ela e pela misericórdia do Eterno para conosco, para com esta casa, em preservar esta casa. O termo aqui começa assim: são esses os estatutos que lhes proporás. Eis os julgamentos, diz em outra tradução, Mishpatim. Ele vai usar outra vez Mishpatim, lá no Êxodo 24, não precisa ir lá não, no versículo 7, ele vai retornar aos julgamentos. Os julgamentos, os Mishpatins e o direito de Adonai. O termo hebreu aqui, ó, se comprares um escravo hebreu, está dizendo aí na sua Bíblia e na minha. Hebreu é o homem que não tem a sua liberdade e que a sua liberdade está em poder de outro, de um outro. Esse um outro pode ser nas suas próprias mãos, ou nas mãos de um chefe de Estado, ou nas mãos de quem quer que seja, ou de qualquer modalidade que seja. Às vezes está nas mãos dos campeonatos, dos jogos, onde o Brasil muito peca contra o Eterno, não é verdade? Com o carnaval, com as questões das praias, com a questão do futebol. Às vezes a tua vida está nas mãos do futebol, porque você adora o futebol, alguma coisa que você fez que colocou a sua vida nas mãos de um governante. A Torá diz: eis os julgamentos que colocarás perante eles, diante deles. Se comprares um servo hebreu, ele servirá a você 6 anos apenas. Você só deve ficar na mão daquele que te aprisiona 6 anos apenas. Se você não conseguir se libertar em 6 anos, você terá outra oportunidade. Porque Adonai é o Adonai das oportunidades. E no 7º, ele partirá livre gratuitamente, diz a Torá. Então, tem uma legislação de um período de escravidão e de serviço a um senhor, seja qual seja esse senhor. Muitas vezes somos nós mesmos. Temos aqui uma questão ambivalente, com 2 significados: um serviço físico e um serviço espiritual. Um serviço físico, um serviço a você mesmo, o qual você se aprisiona a você mesmo, ou um serviço a Adonai. Serviços diferentes. A servidão física é a servidão ao homem. A Torá especifica os anos desse serviço, que ele parece aqui na Torá que ele é temporário, 6 anos apenas. No 7º ano você precisa se libertar. Então, se comprares, aqui ó, versículo 3, se comprares um escravo, se comprares um servo, diz a Torá, hebreu, ele lhe servirá 6 anos. No 7º partirá livre gratuitamente. Em outra tradução, o versículo 3 vai dizer assim: com seu corpo vindo, com seu corpo partirá. E se é o marido de uma mulher, sua mulher parte com ele. O versículo 21, capítulo 21, versículo 4. Se seu Adom lhe dá mulher, aquele que está governando sobre você, o seu gerente ou o seu chefe, que está governando sobre você, lhe dá uma mulher, e esta lhe gera filhos ou filhas, a mulher com suas crianças será para o seu Adom. E ele partirá com seu corpo, sozinho. Essa é a servidão humana. Mas a Torá especifica bem. Mas, porém, se o servo, versículo 5, expressamente disser: eu amo meu Adom, minha mulher e meus filhos, eu não partirei livre. Eu não partirei livre. Ele não quer partir.
Ele tem o direito de permanecer sobre as mãos do seu Adom, daquele o qual ele está. Adonai é bom demais, né? Dá o direito de partir livre, mas dá o direito de permanecer. O amor aqui vai mudar essa situação grandemente. A servidão ao homem, do nosso texto Mispatim, julgamento, é que o seu Adom vai levá-lo a furar a orelha do servo, símbolo de uma dedicação ao seu senhor físico. Símbolo de uma dedicação ao seu senhor físico. Esse julgamento, Mispatim, para o homem que só sabe servir outro homem, vou repetir, esse julgamento Mispatim, que significa que o homem que só sabe servir outro homem, suas orelhas merecem ser furadas, trazendo com elas as marcas da revolta interior contra Adonai. Vencido pelo movimento interior de revolta contra Adonai, ele se mantém e continua escravo, ou dele mesmo, ou de um outro qualquer. Se mantém. Isso chama sublevação de todo o ser. É o que mais nós fazemos. Nós não queremos a liberdade. Nós queremos servir a um homem. Nós queremos servir a um homem. A um homem. Então, esse é o domínio, o qual eu e você somos vencidos pela revolta interior de ter que se submeter a Adonai. As leis antigas da Mesopotâmia previam que o escravo fosse marcado como gado por uma tatuagem ou um ferro em brasa. Eu vi meu pai muitas vezes marcando o gado com um ferro em brasa. Ele colocava a primeira letra do nome dele no gado. Pertencia a Levi. Era meu pai. Eu vi. Mas esse é um animal irracional, o qual não tem a liberdade, ele está preso e escravo de um homem. Ele era aplicado de preferência a quem? Aos fugitivos recuperados e aos escravos cuja fuga o seu dono temia, então ele vai marcá-lo. O servo que só conhece a servidão dos homens, o servo que só conhece a servidão dos homens, ele se torna um escravo dos seus vícios, das suas loucuras, de tudo que o homem cria por causa da sublevação interior contra Adonai. Ele diz, eu faço, eu compro, eu vendo, eu viajo, até o dia que Adonai põe um basta nesse negócio. De 6 em 6 anos você tem a oportunidade de se libertar de você mesmo. De você mesmo. Todo esse que só conhece a servidão dos homens, ele não é digno do pacto, da aliança que Adonai trava com ele. Ele não é digno. Não é digno. Ele decidiu andar pelos seus próprios passos. Eu vou fazer, eu vou acontecer, eu vou dormir, eu vou levantar, eu vou viajar, eu vou na China, eu faço e aconteço. Ele pode ser interceptado imediatamente, sem que haja cura por Adonai e perder a vida eterna. Eu gosto muito, muito. Vamos lá em Isaías 66. Isaías 66, versículo 3. Olha o que diz aqui, Isaías, capítulo 66, versículo 3. Estes, 66, 3. Mas o que sacrifica um boi é como que mata um homem. O que sacrifica um cordeiro é como que degola um cão. Porque você vive na servidão do homem. O que oferece uma oblação é como que oferece sangue de porco. E o que queima incenso como que adora um ídolo. Que ele não ama Adonai ainda. Estes escolheram os seus próprios caminhos.
A sua alma tem prazer em servir só aos homens. Não conhece Adonai. Tem prazer de servir só aos homens. Não conhece ainda Adonai. Quer que troque? É para trocar? Não tem direito à aliança do capítulo de Êxodo 24. Não tem direito. O profeta mais lindo ainda é o profeta Jeremias falando. Passa aí as páginas da sua Bíblia. Vai em Jeremias 10. Bem pertinho está aí. Jeremias capítulo 10. Olha o versículo 23 e 24. Ele diz, chorando, eu imagino Jeremias, eu sei que não é do homem o seu caminho. Olha aqui. Eu sei, ó Eterno, que não é do homem o seu caminho. Não, nem é do homem que caminha dirigir os seus passos. Não permaneça na servidão dos homens. Toda a paraxá está envolta nesta nuvem de julgamentos de Mispatim. Corrige-me, ó Eterno, mas com medida, não na tua ira, para que não me reduzas a nada. Derrama a tua indignação sobre as nações que não te conhecem, sobre as gerações que não invocam o teu nome, porque devoraram a Jacó, devoraram-no e consumiram-no, assolaram a sua morada, diz o profeta. Mispatim vai continuar, que você e eu seremos julgados por ele, por Adonai, o justo juiz, que fará apreciação das nossas escolhas. Ele olhará para a escolha do seu coração, olhará para a escolha do meu coração, como juiz que ele é, ele vai apreciar. E vai fazer o justo julgamento. Ele ainda continua servindo a ele mesmo, a sua vontade, e não me ama. Ele vai fazer apreciação, porque eu e você continuamos servindo ao homem. Então, ele saiba que a decisão que ele tomar para você e para mim é justa. Pois ele conhece os nossos corações. A Torá disse lá no Êxodo capítulo 21, versículo 6, que ele avança, seu Adão avança até o Elohim, até o juiz da cidade, leva-o à porta e fura sua orelha, para que ele permaneça servindo ao homem. Mas aqui tem um item subjetivo chamado amor. Mas esse amor é Adonai. E ele vai servir o seu homem para sempre. A luta dos profetas para que o homem se liberte é impressionante, dos governantes que falam uma coisa e faz outra. Ele só se liberta se ele se entregar a Adonai, se ele amar a Adonai, porque o amor aqui que vai mudar. Vá comigo em Jeremias, que você já está, que é a nossa Haftará. Jeremias 34, do versículo 8. Jeremias clama a Zedequias que solte e liberte os escravos em cima de Êxodo capítulo 21, de 1 a 5. Liberte, porque a Torá diz assim, 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 você precisa libertar. Você não pode continuar com eles como prisioneiros. Para que, olha só, o rei, palavra que o Eterno veio a Jeremias, depois que o rei Zedequias fez aliança com todo o povo que havia em Jerusalém para apregoar a liberdade. Que liberdade é essa? De Êxodo 21. Para que cada um libertasse o seu escravo, cada uma sua escrava, hebreu ou hebreia, de maneira que ninguém se servisse mais aos judeus, seus irmãos, como servos. Zedequias vai fazer, vai estabelecer isso, depois ele volta atrás. E ele desfaz tudo. E Jeremias entra em alfa, fica muito bravo com ele, com Zedequias. E Zedequias não vai encontrar lugar
para se sair de tantas dificuldades que ele se envolveu. O profeta Oded vai lá comigo, em 2 Crônicas 28. Você vai ver aqui que o Reino do Norte mantém vários judeus, vai lá, mata alguns e aprisiona alguns por causa da guerra que eles assumem com Síria e Assíria e partem para uma revolta terrível. 2 Crônicas 28. Olha lá para você ver. Olha aqui, versículo 7. O homem poderoso de Efraim matou a Maacéias, filho do rei, a Zicrão, a Aziricão, o mordomo, e a Eucana, o segundo depois do rei. Os filhos de Israel levaram presos de seus irmãos 200.000. Mulheres, filhos e filhas também saquearam deles grande despojo e trouxeram despojo para Samaria, a capital do Reino do Norte. Mas estava ali um profeta do Eterno, cujo nome era Oded, o qual saiu ao encontro do exército que vinha para Samaria e lhe disse: porque o Eterno Elohim de vossos pais se irou contra Judá. Ele os entregou nas vossas mãos e vós os matastes com a raiva tal que atingiu os céus. E agora queres fazer escravos os filhos de Judá e de Jerusalém? Querem fazer escravos, mas vós sois mesmos culpados para com o Eterno, vosso Elohim. Agora ouvi-me, tornai a enviar os prisioneiros que trouxestes presos de vossos irmãos, pois o ardor da ira do Eterno está sobre vós, por causa da legislação de Êxodo 21. Você vai continuar servindo a você mesmo, cumprindo fielmente todos a sua sublevação contra Adonai. Então se levantaram alguns homens dentre os chefes dos filhos de Efraim, Azarias, filho de Joanã, Berequias, filho de Mesilemote, e Zeiquias, filho de Salum, e Amasa, filho de Aldai, contra os que voltavam da batalha. E disseram: não fareis entrar aqui estes presos, porque em relação à nossa culpa contra o Eterno, intentais acrescentar mais os nossos pecados e as nossas culpas, sendo que já temos grande culpa, e já o ardor da ira do Eterno está sobre Israel. Então os homens armados deixaram os presos e o despojo diante dos príncipes de toda a congregação. Os homens que foram designados nominalmente se levantaram, tomaram os presos e os vestiram do despojo a todos que dentre eles estavam nus. Vestiram-os e os calçaram, e lhes deram de comer e beber. A todos que estavam fracos levaram sobre jumentos, e os trouxeram a Jericó, a cidade das palmeiras, a seus irmãos, e depois voltaram para Samaria. Com Neemias, em período de retorno, é a mesma coisa. Tudo que você impedir alguém de celebrar a Páscoa, você está pecando contra Adonai. Você está impedindo que suba a Jerusalém e tenha a sua liberdade de adoração. Tudo que você fizer com a sua família contra o seu irmão, você vai pagar caro. Porque não há mais tempo de brincadeira. Não há. Olha Neemias 5. Olha o tempo de retorno. Olha o tempo de retorno. Os pastores pagaram caríssimo por demorar, estabelecer Shabat e levantar as festas em datas fixas. Pagaram um preço altíssimo. Porque mantém as ovelhas prisioneiras a eles. Adonai vai reivindicá-las, reivindicar. Você vai ver. Em Mispatem. Adonai reivindicou justiça no meio do coral. Quero ver, vou prová-los se eles vão saber ficar calados e voltar no período que eu mandar. Adonai reina ainda. Adonai reina e vocês vão ver. Não resista, não endureça o seu coração. Olha aqui Neemias. Olha bem. Começa no 5. Embora sejamos da mesma carne e do mesmo sangue, que nossos irmãos e nossos filhos sejam tão bons como os deles,
Contudo, temos de sujeitar nossos filhos e nossas filhas para serem servos. Algumas de nossas filhas já foram reduzidas à escravidão, mas não está em nosso poder evitá-lo, porque os nossos campos e as nossas vinhas pertencem a outros judeus, chegaram para ocupar a terra e tornaram os irmãos escravos, fizeram um olho grosso para a Torá de Êxodo, capítulo 21, para Mispatim. Assim, considerei-as comigo mesmo, e então acusei os nobres e os magistrados, e lhes disse: sois usuários dos vossos próprios irmãos, estão usando os próprios irmãos e mantendo-os presos. Assim convoquei contra eles uma grande assembleia, e lhes disse: nós resgatamos os judeus, nossos irmãos, que foram vendidos às nações, segundo as nossas posses. Agora vós negociareis os vossos irmãos para que sejam vendidos a nós? Eles se calaram, porque não acharam o que responder a Neemias. E Neemias aqui termina essa questão chamando a atenção de todos eles. A Torá faz a introdução do texto de um elemento subjetivo chamado amor. Ele vai mudar todo o contexto, porque o servo vai dizer: mas eu amo ao meu Elohim, não ao homem, eu amo a Elohim. Para mudar esse contexto, tem que amar Elohim com todas as forças e começar a servi-lo com todas as forças. Com todas as forças. Ele mudará todo o contexto. Que o contexto de escravidão é contexto de vergonha, de opróbrio, de falta de dignidade, de honra. Quando o servo decide se dedicar inteiramente a Adonai, pelo amor, ele diz: se o servo diz, se ele diz, eu amo ao meu Adon, ao meu Senhor, aquele que me libertou, se eu amo, eu não partirei livre, eu quero ficar com ele. O amor modifica a situação legal, por quê? Por que que modifica a situação legal? Paulo escreve aos Coríntios muito bem. Paulo escrevendo em 1 Coríntios, capítulo 13, a partir do versículos 4 a 7, ele diz: porque o amor é paciente, o amor é benigno, o amor não inveja, você trabalha para Adonai porque você o ama, sem invejar o seu irmão, sem nada, você se põe ao serviço de Adonai. Não se vangloria, não se ensoberbece. Esse Adon aqui é o serviço a Adonai. Não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. Esse é o amor. O amor não se alegra com a injustiça, mas ele se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, diz o apóstolo Paulo, na tradição judaica. O tema que recebe esse desenvolvimento teológico são as orelhas que ouviram no Monte Sinai. Ouviram no Monte Sinai essas orelhas, e esse homem participará da aliança de Adonai. Ouviu e obedeceu. Tudo que o Eterno falou, nós faremos. Não é diz, tudo que o homem falou, eu vou fazer. Tudo que Adonai falou, é isso que disse o Sinai. Não foi isso? Tudo que Adonai falou, nós faremos. E obedeceremos. Vai lá para você ver. Faremos e obedeceremos. No Êxodo 24, que eles vão repetir isso, Léo. Que faremos e obedeceremos. Então, você veja aqui, Êxodo 19. Volta aqui comigo. Êxodo 19. Olha o versículo 8. O ouvido... Esse é o desenvolvimento teológico segundo a tradição judaica. A orelha que ouviu lá no Sinai, ela vai obedecer. Olha bem aqui o que ele diz, versículo 8. Então o povo, Êxodo 19, versículo 8, respondeu a uma voz: tudo que o Eterno falou, nós faremos. E relatou Moisés ao Eterno as palavras do povo. Olha agora lá no capítulo 24, que é a aliança. Olha aí.
Olha o versículo 3. Veio, pois, Moisés, relatou ao povo todas as palavras do Eterno e todos os estatutos, e o povo respondeu a uma voz, a orelha que ouviu lá: tudo que o Eterno falou, faremos. Agora você veja no 24, 7. Então, aqui agora, vai dizer: eu vou fazer e eu vou cumprir. Páscoa está aí, eu tenho que cumprir Páscoa, não é ficar de boca falando e não cumpre. Aqui vai cumprir, ó. Então tomou o livro da aliança e o leu ao povo, e eles disseram: tudo que o Eterno falou faremos e obedeceremos. Eu ouvi corretamente, eu vou obedecer e eu vou cumprir. Está vendo a diferença do serviço ao homem e o serviço a Adonai? Está vendo a diferença? Então, aqui nessa tradução disse assim, ó. Moisés vem, ele relata ao povo todas as palavras de Adonai e todos os julgamentos, todos os mispatim de Adonai. Todo o povo responde com uma só voz. Eles dizem: todas as palavras de Adonai fala, nós o faremos. O povo comprometeu a obedecer as palavras, sem conhecer o conteúdo das palavras. Sem conhecer o conteúdo das palavras. Porque pressupõe-se para Israel a fé, a adesão ao Eterno, que ele se compromete justamente a obedecer a Torá. Por quê? Por amor, porque ama Adonai. Ele não precisa entender. Quantas vezes alguém fala: depois que eu entender de Shabat, eu cumpro. Vai morrer esperando compreender. Vai e faça sem compreender. Essa é a lei do amor. Tudo sofre, tudo espera a revelação, se aquieta. Na hora que ele quiser mostrar, eu vou saber. Esse é o amor. Esse é o amor. Primeiro passo que Moisés vai fazer aqui na aliança que ele vai estabelecer. Ele vai erigir o altar. Aqui no versículo 4, ó. Moisés escreveu todas as palavras do Eterno, e tendo se levantado pela manhã de madrugada, edificou um altar ao pé do monte, 12 colunas, segundo as 12 tribos de Israel. É o primeiro passo que ele faz, é o altar. Porque sem o altar não tem como sacrificar. Segundo passo, ele vai escolher jovens. Está aqui no versículo 5, ó. Então enviou alguns jovens dos filhos de Israel, os quais ofereceram holocaustos, sacrificaram ao Eterno sacrifícios pacíficos de novilhos. Ele escolhe esses jovens porque ele quer dar continuidade à nação de Israel. Continuidade. O terceiro passo, ele vai selar a aliança no versículo 6. Ó. Tomou Moisés a metade do sangue e a pôs em bacias, e a outra metade do sangue espargiu sobre o altar. Trata-se aqui de um comprometimento preciso de obedecer e cumprir aquilo que acaba-se de se ler. Aquilo que acabou-se de ler e falar que eu vou fazer. Quantas vezes nós falamos que faríamos e não fizemos? Desistimos na metade do caminho porque vocês acham que essa casa pertence à pastora Sandra? Vocês acham? Eu não a comprei com meu dinheiro. Eu vivo aqui servindo a Adonai. Eu vivo aqui servindo. Então, se você acha que quando você ajuda, você está servindo a mim, você está louco. Jogando pedras. Porque essa casa pertence a Adonai. Qualquer serviço que você faz aqui, você faz a Ele. A Ele, não a mim. Não a mim. De jeito nenhum, não a mim. Mas é interessante que Mispatim, julgamento, eis os julgamentos que colocarás diante deles. Julgamento é o ato de experimentar, de governar. Olha só, Mispatim também é o ato de experimentar e de governar. No hebraico é shapat, que é um verbo shapat, que é o ato de executar o processo de governo. Você sabe que lá em 1 Coríntios, no capítulo 12, tem ali a ordem dos dons. A primeira ordem é apóstolo. Segunda ordem descerá. A sétima ordem, se não me engano, é de governo. Ninguém quer governar. Ninguém quer governar.
porque dá muito trabalho. Eu prefiro manter-me servindo ao homem, a mim mesmo, do que governar. É o 7º dom. É o 7º dom. Executar o processo de governo, mispatim também. Executar significa levar a efeito, cumprir uma ordem estabelecida por Hashem. O dom de governo, o dom da profecia, diz o Novo Testamento, né? Na música significa esse executar o processo de governo, tocar ou cantar. Você está executando um processo de governo, porque você está exaltando o nome de Adonai e ao estado de direito, que é o estado espiritual. É esse que você está exaltando, não é a você mesmo. Se você acha que você retorna para cantar, para você receber privilégios, continuará servindo ao homem. Não exaltará o estado espiritual de direito. Não continuará. É estranho os músicos voltarem a cantar em mispatim? Voltarem com o coral em mispatim? Não, porque fomos julgados. A execução do julgamento, que é mispatim, ou seja, realizou-se o objetivo, porque cumpriu a tarefa determinada por Hashem. Por isso, ficar sem cantar por um período, manter-se calado, agora volta a cantar. É uma obediência, porque nós não servimos a um Deus qualquer, nós servimos a um Deus que tudo sabe, que conhece cada coração e que é julgamentos. A base bíblica para Pessa está no Salmo, não precisa ir lá não, Salmo 57, versículo 8. A base bíblica para Pessa está firme, meu coração é firme. Elohim, meu coração é firme em ti, porque eu te amo. Então eu vou poetizar e eu vou cantar para ti. Para Adonai, amando Adonai, não aos homens, somente ao homem. Você tem que amar o homem, mas não colocá-lo na frente de Adonai, senão você continuará servindo ao homem. O verbo chapat no hebraico é o emprego básico para designar a ação de governar. Confere comigo que quando Jetro orienta Moisés, vai lá, Êxodo capítulo 18, ele está convocando Moisés a governar, a assumir um direito, um dom que Adonai vai acabar de dar a Moisés. Que ele já tinha o dom da profecia, mas agora ficou assim um pouco esbarrando no outro. Jetro vai colocar no lugar. Vamos ver aqui, se é mispatim, porque vai designar a ação de governar. Olha o versículo de 13 a 21. Moisés age com o povo só como profeta, pois a Torá ainda não está revelada. Olha aqui, versículo que ele só age como profeta. Aqui, ó, ele diz aqui, ó, 15. Respondeu Moisés ao seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar Elohim. Ele era praticamente um vidente para eles. Um profeta, e era mesmo. E existem os videntes e eles são autorizados e nós dependemos muito deles. Porém, agora é tempo, disse Jetro, de executar o processo de governo, Moisés. O povo vem a mim, diz ele, diz Moisés, para consultar Elohim. Toda fonte de poder encontra-se em Adonai, irmãos. Por intermédio de Moisés, o povo vai consultá-lo. Você viu a Parashá Mispatim? Ali, ao litígio, se levou o boi do outro, tem que devolver com isso, com aquilo. São esses processos que eles iam a Moisés consultar, a fim de conhecer a vontade do Eterno para aquela legislação. E a justa solução do conflito que se opõe entre um e outro. A justa solução do conflito, a fim de estar em conformidade com a vontade de Adonai. Nesse caso, ainda
será revelada a Torá. Moisés não tinha Torá, capítulo 18. Moisés, qual é então a dificuldade de Moisés? Está ainda com o dom de profecia, de vidente, apenas. Por quê? Porque o vidente é uma realidade bíblica. Vamos lá para você ver. Depois nós voltamos aqui. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9. Eu tenho que te mostrar isso aqui, com paciência. 1 Samuel, capítulo 9, versículo 9. Para você ver que eu não estou falando mal da profecia ou do vidente, não. Olha aqui. Capítulo 9 de 1 Samuel. Antigamente em Israel... Não, volta um pouquinho aqui. Versículo 7. Disse Saul ao seu moço: Se formos, que levaremos ao homem, ao vidente, ao profeta? O pão de nossos alforjes se acabou, e presente nenhum temos para levar ao homem de Elohim. Que temos? O moço tornou a responder a Saul: Ainda tenho 1/4 de ciclo de prata. Eu o darei ao homem de Elohim para que nos mostre o caminho. Antigamente em Israel, indo alguém consultar a Elohim, dizia: Vinde, vamos ter com o vidente, porque ao profeta de hoje, antigamente, se chamava vidente, está na nossa tradução. Disse Saul ao moço: Dizes bem, vem, vamos. E foram-se à cidade onde estava o homem de Elohim. Subindo eles pela encosta da cidade, encontraram umas moças que saíam a tirar água, e lhes perguntaram: Está aqui o vidente? Responderam elas: Sim. Ali vai ele adiante de ti, apressa-te. Ele veio à cidade hoje porque o povo tem sacrifício no alto. Entretanto, entrando na cidade, logo o achareis, antes que suba ao alto para comer. O povo não comerá até que ele venha, porque ele é o que abençoa o sacrifício. Depois os convidados comem. Subi agora, hoje o achareis. Subiram à cidade, e ao entrarem, Samuel lhe saiu ao encontro para subir ao alto. Era Samuel o vidente aqui. Olha em 2 Reis, como os reis faziam uso de tudo isso, e isso é justo. 2 Reis 22. Olha aqui, de 13 a 18. 2 Reis, capítulo 22, de 3 a 18. No 10º ano do rei Josias, é isso mesmo, 2 Reis 22, de 3 a 18. No 18º ano do rei Josias, o rei mandou o escrivão Safã, filho de Azalias, filho de Mesulão, à casa do Eterno, e disse-lhe: Sobe a Ilquias, o sumo sacerdote, para que apronte o dinheiro que tem trazido à casa do Eterno, o qual os guardas da porta juntaram do povo. Que o entregue nas mãos dos homens designados para supervisionar. Não é aqui não, vamos mais à frente. Peraí, ó. É aqui. Ouvindo o rei as palavras, eles vão encontrar a Torá, versículo 11. Ouvindo o rei as palavras do livro da Torá, rasgou as suas vestes. Ordenou o rei a Ilquias, o sacerdote, a Aicão, filho de Safã, a Quibor, filho de Macaías, e a Safã, o escrivão, e Asaías, servo do rei: Ide, consultai o Eterno por mim, pelo povo e por todo Judá, acerca da palavra deste livro que se achou. Grande é o furor do Eterno, porque a Torá não estava sendo cumprida. Estava guardada e no meio dos escombros. Grande é o furor do Eterno que se acendeu contra nós, porque nossos pais não deram ouvidos às palavras deste livro. O que ouviram lá no Monte Sinai pararam de fazer. Então, não fizeram conforme tudo que de nós está escrito. Sacerdote Ilquias, Aicão, Aquibor e Safã, Asaías foram falar com a profetisa Ulda, mulher de Salum, filha de Tiquivá, filho de Arás, o guarda das roupas. Ela habitava em Jerusalém, na segunda parte. Disse-lhes ela: Assim diz o Eterno, Elohim de Israel: Dizei ao homem que vos enviou a mim. Assim diz o Eterno: Trarei desastre sobre este lugar e sobre os seus moradores, a saber, todas as palavras do livro que leu o rei de Judá. Porque me deixaram queimar incenso aos outros deuses, sem a direção da Torá, vai sacrificar a deuses, para me provocarem a ira por todas as obras das suas mãos. O meu furor se acendeu contra este lugar
e não se apagará. Então, Moisés teria que governar, executar o processo de governo, diz Jetro. Vai lá. Sim, ele terá que governar. Ele terá que, além de profetizar, governar. Só que ele assume aqui, a partir do capítulo 18, o exercício de governo. É um dom que está lá no Primeiro Testamento, 1 Coríntios 12. Mas é um dos últimos dons, porque ninguém quer governar. Ninguém quer cuidar do povo. Só se for encher seu bolso de dinheiro para você governar lá dos Estados Unidos, igual os pastores fazem. Eles governam, compram casas luxuosas em Miami, lá próximo a esses lugares todos chiques lá do exterior. E eles, então, de lá governam o povo aqui. Não é assim? Não é? Não é assim? E é assim que vocês gostam. É assim que vocês gostam, desse tipo de governo. Desse aí. Por que que é necessário essa transição? Olha aqui, ó. Jetro diz assim, ó, certamente, versículo 18, desfalecerás, assim tu como este povo que está contigo. O trabalho que te é pesado demais, tu só não podes fazer. Ouve agora a minha voz, e aconselharei, e Elohim seja contigo. Representa o povo diante de Elohim. Leva as suas causas a Elohim. Ensina-lhes os estatutos e as leis. Faz-lhes saber o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Isso é o governo. Mas procura dentre todo o povo homens capazes, homens odiosos do proveito próprio, tementes Elohim, que aborreçam a avareza, para que eles não queiram encher os bolsos apenas e não governar. E aqui surge para Moisés essa transição do profetismo de Moisés e do vidente Moisés para também o dom de governo. Não, fala aqui no microfone, fala que eu quero tomar um pouquinho de água também. Seria correto nós compreendermos que essa transição entre uma ação exclusivamente profética de Moisés, se dividindo entre profética e governante e governância, né, como a senhora está explicando, é uma necessidade para que o povo não tomasse Moisés como um Deus. Também isso. Porque eu vejo que ali, pastora, quando ele dá a ordem, ele faça com que o povo conheça as leis, as ordenanças e os julgamentos. Para que dê continuidade, para que Léo, todos tivessem conhecimento da Torá, para que as causas básicas que envolvem uma vida comunitária fossem julgadas pelas próprias pessoas e não houvesse uma necessidade constante de uma busca profética para respostas de coisas que Adonai revelou. Léo. E ele restringe a Moisés aquelas coisas ainda não reveladas, para que impedisse o povo de cometer esses excessos, porque você anda muito ali na margem do misticismo e do... Se você fica só com vidente, Léo, você vai... Você cai no pecado de idolatria. Mas, meu Deus do céu, vai morrer. Se você permanece só com a profecia. É porque eu me lembro disso, eu me lembrei de fazer essa pergunta, porque quando a gente olha a descida do Espírito em Atos dos Apóstolos, ali no capítulo 2, o discurso de Pedro é para os judeus. Quando os judeus ali se surpreendem com o fato de que os de outras nações que não judeus estavam tendo acesso às mesmas coisas que a nação de Israel tinha. Eles caem pasmos ali e às vezes consideram que ali os homens estavam até embriagados pelo fato de saber que agora a humanidade tem acesso a essas leis, a esses estatutos e a esses julgamentos da parte de Adonai. Ou seja, todos, sobre toda a carne ele vai de derramar o Espírito, né? O profeta fala Eu não falei de anulação do dom de profecia, eu falei de uma transição do dom de profecia a outro dom, o dom de governo. Assim é na nossa vida. Se ficar o tempo inteiro só na questão do vidente, da profecia, vai morrer. Por que que vai morrer? Porque não dará continuidade.
da obra de Elohim. Essa justiça é basicamente atribuída a Elohim. Todo mispat verdadeiro tem a sua fonte no próprio Elohim. Todo julgamento verdadeiro, ele tem a sua fonte em Elohim. E ele traz consigo esse mispatim, exigências divinas. Divina. Você vai conferir comigo como que Yeshua fala sobre esses mispatim em alto tom. João capítulo 3, vai lá. João capítulo 3. Em alto tom, mispatim. Versículo 19 de João capítulo 3. Na minha tradução diz assim, a condenação é esta. Em outra tradução, eis os mispatins. Eis os julgamentos. Que julgamento? A luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque permaneceram amando só eles mesmos. E não vêm para a luz, para que as suas obras, não, onde eu pulei aqui, as trevas do que a luz, porque as obras deles eram más, são más. Todo aquele que pratica o mal aborrece a luz, não vem para a luz, para que as suas obras não sejam reprovadas. Esse é o mispatim de Yeshua. Para que as suas obras não sejam reprovadas. Olha só, mas, em outra tradução, o artesão da verdade. Quem é o artesão? É o trabalhador manual, que aprende Torá dia após dia, como se faz um trabalho manual. Não é se atropelando, andando atrás de homens. Você, quando vem aqui, você não vem para servir, pastora Sandra, tira isso da sua cabeça. Você vem aqui para ouvir Torá. Um dia, pastora Sandra, outro dia o Léo, outro dia... Você vem para ouvir Torá com os músicos cantando, tocando. Ele é um artesão da verdade, ele vem para a luz para que sejam manifestas as suas obras, que as suas obras são feitas em Elohim. Ele trabalha por conta própria. Ele não depende do homem interior dele. Ele vive de fé e adesão a Adonai. É isso que a Parashá Mispatim faz conosco. Quando, portanto, as Escrituras falam do Mispatim de Elohim, o que frequentemente acontece em toda a Escritura, a palavra possui uma conotação particular. Olha só. Quando as Escrituras falam do Mispatim de Elohim, que frequentemente acontece isso nas Escrituras, eu vou mostrar lá na Epístola aos Gálatas, Mispatim. A palavra possui uma conotação particular. Isso aqui que é mais bonito. Não tanto de justos estatutos de Elohim. O que eu estou dizendo? Não tanto de justos estatutos de Elohim. Porque ela tem uma particularidade, a palavra. O eterno, mas de justas reivindicações de Elohim. O que é reivindicar? É reclamar uma coisa que nos pertence. Por isso que o governo vai fazer isso com beleza e harmonia com Adonai. Pois o que nos pertence? Shabat. E foi nos roubado o direito de guardar Shabat, porque aprendemos errado. De guardar a festa de Pêssah, porque fizeram outra agenda, saíram da agenda pronta, do ouvido que ouviu no Sinai, abandonou a aliança, e os profetas vão dizer, olha, o céu está irado. Precisa repetir? Precisa repetir? Aí você vai trabalhar com que você transforma corações. Você vai buscar outras ferramentas suas para transformar vidas. Não existe. A vida só é transformada pela palavra de Adonai. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Adonai. O ouvido tem que estar circuncidado.
não amante de você mesmo, não tendo você mesmo como Deus. Então, a particularidade que a palavra traz, mispat de Elohim, é essa. Não estamos falando de estatutos e de leis, mas de justas reivindicações de Elohim para o seu povo. O Eterno pode reivindicar de fato, e ele reivindica. Ele vai reclamar uma coisa que lhe pertence. Falando de coletividade, ele vai reclamar o exercício do direito social. Qual é o exercício do direito social que na nossa cidade foi vedado? Dar comida a todos. Adonai vem, toma um polvinho desse tamanhozinho e faz retornar lindamente a comida. É um direito social, uma justiça social. Ele vai reclamar o exercício do direito social. O melhoramento de vida ou do trabalho de alguém que está sendo escravo lá na Amazônia. Já viu falar nisso? Ele vai reivindicar a memória judaica. Ele vai reivindicar o retorno do seu povo para Jerusalém, porque de Sião sairá a Torá e a palavra do Eterno de Jerusalém. Ele vai reivindicar o seu povo ter uma direção e um só altar. E o seu povo vai assumir suas responsabilidades. Olha o que Paulo fala. E Adonai fala de uma espatinha aqui em Gálatas capítulo 5. Gálatas capítulo 5, só o versículo de 7 a 10. Gálatas 5, de 7 a 10. Corris bem. O que é correr bem? Você servia Adonai bem, por que você deixou de servir? Por que você decidiu de você mesmo não servir mais? Você acha que a pastora Sandra é a dona da casa? Corris bem. Corris bem. Olha aqui. Está escrito aqui. Quem vos impediu de obedecer à verdade? Quem impediu você de obedecer à verdade? Olha aqui. Olha aqui. Um pouco de fermento, né? Essa persuasão não vem daquele que vos chamou. Essa persuasão, essa insistência de deixar a verdade para seguir outras coisas, não vem daquele que te chamou. Aí ele vai falar de Páscoa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós, no Eterno, que não há vez de pensar de nenhum outro modo, mas aquele que vos inquieta, seja ele quem for, sofrerá mispatim. Sofrerá mispatim, julgamento. Se é você que está te inquietando, saiba que você vai ser julgado. Seja ele quem for, vai ser julgado. Seja ele quem for, mispatim sobre ele. Mispatim. Mispatim para ele. Seja ele quem for. Por que Adonai reivindica? Porque o Eterno é o Elohim da justiça. Ele vê a injustiça e ele vê uma coisa toda desgovernada. Ele vai chamar Moisés para acrescentar o dom de governo, que é o 7º dom ali na escala dos dons, bem pequenininho, porque ninguém quer. Ninguém quer. Vai dar trabalho. Eu não venho, eu não vou fazer. Pois o Eterno é Elohim de justiça, diz o profeta Isaías. Olha aqui, vai lá em Isaías 30, versículo 18, comigo. Os magistrados sábios, irmãos, eles fazem uso de mispat, da justiça de Elohim para julgar aqueles que são sábios. Isaías capítulo 30. Olha o versículo 18 de Isaías 30. O que ele fala? Pois o Eterno Elohim, lá no final do capítulo 30, verso 18. Olha só, começa do início. Contudo, o Eterno espera para ter misericórdia de vós
ele se detém para se compadecer de vós, pois o Eterno é um Elohim de justiça. Ele diz: eu amo, eu espero pacientemente, até a hora que o meu filho ou minha filha tomará a decisão correta de me amar de todo o vosso coração, com todas as tuas forças e com todo o seu ser. Me amar intensamente e depois o próximo como a ti mesmo. Nesses 2 mandamentos, Yeshua diz que fecha toda a Torá. Aqui, ó, eu espero. Em marcha todos os que nele esperam. Ali, o livro de Provérbios fala que pela justiça o rei se estabelece. Vocês se lembram de Salomão? Quando ele tinha que fazer aquela questão de justiça com as 2 mulheres que diziam ser as mães daquela criança. Vocês se lembram disso? Ele ora a Adonai e pede que Adonai o dê, e deu sabedoria a ele para julgar. Assim são os magistrados que temem Adonai. Eles pedem ajuda para julgar, para estabelecer os mispat, a justiça. Agora eu quero ir com você em Miqueias, capítulo 3, nos governantes injustos aqui. Miqueias, Amós, Miqueias, Jonas, Miqueias. Capítulo 3. Príncipes e governantes injustos. Olha o que Adonai fala que ele vai fazer. Então eu disse, ele está falando para o seu povo, os chefes de Jacó, e os príncipes da casa de Israel. Ele está falando para os pastores, para os líderes, para todo tipo de governante. Mas mais responsabilidades ao seu povo. Não é a vós que pertence saber a justiça? Os mispat? A vós que aborreceis o bem e amais o mal, que arrancais a pele de cima deles e a sua carne de cima dos seus ossos? É uma raposa prateada, esse líder. Ele come toda a carne das ovelhas, só deixa os ossos. Aqui está escrito aqui, ó. Porque ele ama o mal. Que comeis a carne do meu povo, e lhes arrancais a pele, e lhes esmiuçais os ossos, e os repartis como para panela, e como carne do meio do caldeirão. Então clamarão ao Eterno, mas ele não os ouvirá, porque escolheram o mal. Antes esconderá deles a sua face naquele tempo, visto que eles fizeram mal nas suas obras. Assim diz, confiou-lhes um governo e não fizeram. Quer seja esse governo civil ou religioso. Assim diz o Eterno contra os profetas que fazem errar o meu povo, que clamam paz, quando não tem que mastigar. Mas contra aquele que nada lhes mete na boca, preparam guerra. Não tem comida para o ventre da alma. Não tem comida espiritual para alimentar a alma. É isso que ele está falando aqui. Portanto, se vos fará noite sem profecias, haverá trevas sem adivinhações, por-se-á o sol sobre estes profetas, e o dia sobre eles se enegrecerá. Os videntes se envergonharão, os adivinhadores se confundirão, todos eles cobrirão seus lábios, porque não haverá resposta de Elohims. A Parashá Mispatim, julgamentos, tem como base a oração feita para o rei que haverá de reinar, o rei de Israel, no sentido de que ele governe. E ele é lindo, é o Salmo 72. E ele governa primeiro olhando para a necessidade dos pobres. Ali é Mispatim, julgamentos, Salmo 72. Você vai ver ali, Elohims dá teus julgamentos, do Salmo 72. Teu Mispatim, a quem? Aos pobres. Olha aqui, 72. Ó Elohims, dá ao rei a tua justiça, ao governante, e a tua retidão ao filho do rei. Ele julgará o teu povo com retidão e os teus pobres com justiça. Ele vai falar que ele julga no sentido de governo, de estabelecimento de justiça reivindicada por Adonai. Esse é o rei que vai se estabelecer, reivindicada por Adonai.
Ele diz: os montes trarão prosperidade ao povo, e os outeiros o fruto da retidão. Defenderá os aflitos do povo, salvará os filhos do necessitado e quebrantará o opressor. Primeiro ele lida com as classes mais sofridas, depois ele vai quebrar o opressor. Ele permanecerá enquanto durar o sol e a lua, de geração em geração. Ele será como a chuva sobre a erva ceifada, como os aguaceiros que emudecem a terra. Em outras traduções diz: ele desce. Ele desce como a chuva ali de Deuteronômio, capítulo 32. Que nós temos uma música sobre esses aguaceiros que emudecem a terra. É isso que os seus ensinos farão. Ele governará assim. Nos seus dias florescerá o justo, abundância de paz haverá enquanto durar a lua. Ele dominará de mar a mar, e desde o rio até as extremidades da terra. Aqueles que habitam no deserto se inclinarão ante ele, seus inimigos lamberão o pó. Os reis de Tarse das ilhas trarão tributos, os reis de Sabá e de Seba oferecerão presentes a esse governo. Todos os reis se prostrarão perante ele, e todas as nações o servirão, pois ele livrará o necessitado que clamar, como também ao aflito e ao que não tem quem o ajude. Ele descerá do pobre, do aflito, salvará as almas dos necessitados. Ele libertará suas almas do engano e da violência, pois precioso é o sangue aos olhos, é o seu sangue aos olhos deles. Tenha ele longa vida, e se lhe dê ouro de Sabá, e continuamente se faça por ele oração, e todos os dias o bendigam. Haja abundância de cereal na terra, ondule sobre os cumes dos montes, como o Líbano floresça o seu fruto, floresça como a erva do campo. Permaneça o seu nome, o nome desse governo e desse rei eternamente. Que ele continue enquanto o sol durar. Todas as nações serão abençoadas nele e lhe chamarão bem-aventurado. Bendito seja o eterno Elohim, o Elohim de Israel, o único que faz maravilhas. Bendito para sempre seja o seu glorioso nome. Encha-se toda a terra da sua glória. Amém. Profeta Isaías, precisa ir lá não, no capítulo 9. Ele diz assim sobre esse rei lindamente. Ele diz assim, do aumento do seu governo e paz não haverá fim. Reinará sobre o trono de Davi e sobre o seu reino para estabelecer e o fortificar em retidão e justiça. O tabernáculo de Davi caído se levantará, desde agora e para sempre, porque o zelo do Eterno dos Exércitos fará isto. Agora Davi, quando ele fala que quando um justo governa, é segundo Crônicas, no capítulo, deixe-me ver aqui, é segundo Crônicas, primeiro Crônicas, eu me confundo às vezes, primeiro Crônicas, capítulo 24, 23, não, estou perdida. A palavra que eu tanto, quando um justo governa, é segundo Crônicas 24, é segundo Samuel, desculpe irmãos, a cabeça está cansada. Segundo Samuel, capítulo 23, ele diz, quando um justo governa. São essas as últimas palavras de Davi. Diz Davi, filho de Jessé, diz o homem que foi exaltado, o ungido do Elohim de Jacó, o suave salmista de Israel. O Espírito do Eterno fala por mim, e a sua palavra está na minha boca. Disse o Elohim de Israel, a rocha de Israel a mim me falou. Quando um justo governa, como Moisés poderia dizer, eu não vou governar? Quando um justo governa sobre os homens, quando governa no temor de Elohim, é como a luz da manhã, ao sair do sol de uma manhã sem nuvens, como o esplendor depois da chuva, que faz brotar da terra a erva. Não está assim com Elohim a minha casa? Ele diz, por isso que o justo governante se estabelecerá. Se você tem que governar, não negue o governo. Governe, ajude, governe porque Elohim é um dom. E Elohim te dará toda ajuda.
Pai, em nome de Yeshua, nós sabemos que Tu estás falando conosco, com esta casa, sobre várias direções que o Eterno tem nos dado. E muitas vezes nós pecamos contra Ti, porque nós não queremos assumir aquilo que Tu nos dás. Moisés não fez assim. Nós temos que imitar Moisés, imitar Yeshua, que mesmo assim dispondo com várias pessoas, eles foram governar. Ajuda esta casa. Tenha misericórdia de nós. É o que eu te peço em nome de Yeshua. Hoje pela manhã, eu estava com muito sono. Eram já 5 horas da manhã, eu me deitei um pouquinho. Mas eu não fiquei nem 10 minutos dormindo. Eu começo a chorar, sentada aqui, ó, na descida dessa escadinha aqui. Eu chorava com a Bíblia aberta, pedindo perdão, Eterno, pelos meus pecados, por toda a resistência que eu tenho para com Ele. Eu chorava copiosamente, acordei chorando. E me lembro que eu estava com a Bíblia na frente, dizendo: me perdoa, Adonai, por muitas vezes eu não querer assumir aquilo que Tu tens para a Tua casa e para cada um de nós. Dá-nos a Tua bênção, Pai, e nos dê um sábado, um restante de sábado de paz. É o que nós te pedimos. Em nome de Yeshua, Mashiach.